Abra sua Bíblia no livro de Marcos, por favor, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Por favor, feche os seus olhos. Peça para que o Espírito de Deus te dê toda a instrução necessária hoje à noite, diante das adversidades que eu e você atravessamos quase que diariamente. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, te dê instrução, te ensine como resolver, solucionar cada uma dessas questões que ainda não foram solucionadas. Que Ele traga rema sobre a sua vida. Espírito Santo, Tu que és o regente da igreja, Tu que és o único de nos guiar a toda a verdade, de nos revelar os segredos de Deus, nos revele hoje segredos vindos da parte de Deus, do coração de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos continuar ouvindo a Tua voz, e por isso estamos aqui dependentes, necessitados do Teu amor, da Tua infinita misericórdia. Que a graça de Deus invada o nosso ser, por dentro e por fora, e nos transforme, nos habilite em pessoas melhores, nos faça crescer em meio a situações adversas, em meio a temporais que a vida assim nos apresenta. Por isso, Pai, nós estamos aqui clamando pelo Deus Todo-Poderoso, por aquele que sabe todas as coisas e aquele que pode todas as coisas. Pai, Filho e Espírito Santo, nos ajude a transpor essas situações, dando glória a Deus, nos fortalecendo todos os dias da nossa vida, dando glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Satanás, principados e potestades da maldade, continuem atados, emudecidos, neutralizados em relação às nossas vidas, famílias e bens que o Senhor tem nos dado. Senhor, glorifica o Teu nome, que a minha língua seja como a pena de um habilidoso escritor nas Tuas mãos, e assim o Senhor continue sendo exaltado, hoje e sempre. É o que nós oramos agradecidos, no nome poderoso de Jesus. Todos digam amém. Eu gosto muito dessa passagem, e eu trouxe uma palavra quinta-feira em cima dessa passagem, e gostaria de reformulá-la para o dia de hoje. Mas eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração, como falou ao meu coração, em relação àquilo que eu e você vivemos todos os dias. E eu quero começar com um texto bíblico que precisa estar cravado no seu coração, que precisa gerar vida no seu espírito, no seu cotidiano, nas suas tribulações, nas suas necessidades. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que o buscam, o quê? Aqueles que buscam e se aproximam dele, tem que crer que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam.
Isso precisa ser um verso rema na sua vida, um verso que carrega, que empurra você. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos vivendo dias onde a fé está sendo exigida mais do que em qualquer outra época, mais do que em qualquer outra situação. Até para sair de casa, você precisa exercer um certo grau de fé que Deus vai te proteger, que Deus vai te livrar de um acidente, que Deus vai te livrar de um assaltante, de uma bala perdida, de um sequestro relâmpago. Nós precisamos exercer mais fé do que em outras épocas, com toda certeza. E esse texto nos mostra que existem algumas situações da vida para as quais nós não nos preparamos, mas de vez em quando nos acontecem. Há uma linha agora por aí dizendo que quem tem fé não sofre e não passa problema algum. Isso não pode ser verdade, porque existe um texto na palavra de Deus que contraria esse tipo de conselho e conceito, porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vós também vencereis. Significa que as intempéries, as situações do dia a dia podem nos atingir, mas não ficarão permanentes na minha e na sua vida, porque Ele está no meu e no seu barquinho, talvez deitado, esperando apenas uma reação da minha parte diante de tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Não é à toa que você vem semana após semana a essa igreja, não é à toa que você ora diariamente. Vai chegar um dia que tudo aquilo que Ele te ensinou, que tudo aquilo que você vem colocando diante dele, precisa ser praticado. Teoria tem a sua data de vencimento, irmão. Tem um dia que tudo que é teoria precisa se tornar real e prática. Jesus não é uma teoria. Para muita gente, as pessoas acham e tratam Jesus simplesmente como alguém superior. Acham que é apenas ficção, história de pessoas. Fazem o sinal da cruz à toa, aleatoriamente. Vão jogar futebol, pegam no gramado, sem razão. Irmão, qual é a necessidade disso aqui? E ainda tem gente que vai mais longe. Tem uma hora que você precisa sair desse mundo teórico, e com isso eu não quero criticar quem é católico, porque eu fui católico, existe uma parte da minha família que é católica. Eu quero levar você a pensar em coisas concretas, em coisas práticas, que a palavra de Deus está mandando eu e você desempenharmos. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é claro que só um sinal da cruz não vai lhe defender de posturas ou de agressões desse mundo. É óbvio, irmão, que simplesmente tocar no madeiro não vai lhe trazer benefício. É claro que deixar a Bíblia aberta no Salmo de número 91 não vai lhe trazer benefícios, uma vez que você não os aplica à sua vida. É mais do que carregar um crucifixo no peito, é mais do que deixar a Bíblia aberta no Salmo de número 91, é mais do que decorar um versículo. A Bíblia diz que eu e você, que nascemos de novo, tivemos um encontro pessoal com Deus, com Jesus Cristo, devemos andar assim como Ele andou. Essa semana, minha esposa estava lendo um livro e ela me mostrou o grifo da leitura que ela estava fazendo. Nós não podemos imitar pessoas, irmãos, só porque são evangélicas, a não ser que essas pessoas estejam imitando o que Jesus Cristo fez nessa terra. Pastor Miles Monroe. Só é digno de imitação quando essa imitação de fato imita aquele que criou todas as coisas. E é interessante que nós nos deparamos com uma história de gente que andou com Jesus e enfrentou um problema que talvez não seja o seu problema principal como o deles, de estar em alto mar.
de enfrentar uma grande tempestade ao ponto de uma onda superar a altura do seu barco. Mas o mais interessante que Jesus quis mostrar nessa história toda, primeiro, é que o nosso cotidiano, mesmo estando com Ele, inclui desafios. Diga, mesmo estando com Jesus, existem desafios. Isso não vai empobrecer o Evangelho, nem vai diminuir a deidade de Deus, nem vai diminuir a glória de Deus, o poder de Deus. Significa que estar vivendo nessa terra, significa que morar nesse mundo, vamos enfrentar dificuldades diversas, de ordem espiritual, de ordem física, de ordem emocional ou de ordem financeira. Mas em todas essas coisas existe uma promessa: nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Esse evangelho, irmão, que promete vida fácil, sem problema, não é o evangelho pregado por Jesus. E Ele está ensinando esses barqueiros, esses seus discípulos que estavam com Ele, que andaram com Ele, que viveram com Ele, que o cotidiano, que o dia a dia tem os seus próprios problemas. A Bíblia diz: basta o mal para cada um dos seus dias. Você não pode ignorar, mesmo sendo de Deus. Tem gente entrando em crise existencial, porque está enfrentando problemas. Mas pastor, eu sou crente e está acontecendo isso comigo. Está acontecendo isso com você primeiro, porque Deus quer que você exerça a sua confiança integral nele, diante de tudo aquilo que Ele vem te ensinando, te habilitando a desenvolver e a fazer. Lembro dos meus filhos menores. Nós ensinamos eles a escovarem dente, arrumarem as coisas. Passamos muito tempo desenvolvendo essa rotina. Chega uma hora, irmão, que não há mais necessidade de ensinar isso, porque eles incluíram isso na sua rotina. Eles fazem de maneira prática, automática. Eles desenvolvem todo o processo porque aprenderam. Deus está nos ensinando todos os dias, todas as semanas, coisas com as quais eu e você precisamos fazer e desenvolver. O que Deus espera de você diante dessa situação, diante desse problema? Você não pode se considerar a ovelha perdida. Senhor, porque eu com esse problema? Isaac um dia estava assistindo um programa no canal fechado, falando de problemas de pessoas especiais, e a pessoa disse, um ímpio dizendo, e às vezes crente não tem essa percepção: nós temos um filho especial, porque Deus nos considerou especial para cuidar de alguém muito especial. Talvez outra pessoa não tivesse a capacidade que Ele nos deu para cuidar dessa pessoa. Senhor, porque você foi beneficiado para poder dar um tratamento especial a essa pessoa. Deus, porque eu casei com essa pessoa, talvez simplesmente para mudar a história de vida dela. Se eu tivesse casado com outra mulher, eu não sei o que eu seria hoje, irmão. Talvez, com certeza, não seria um pastor. Mas eu casei com a mulher do meu número, que eu precisava, na medida, que me estimula, que melhora a minha autoimagem, minha autoestima. Vai dar certo, você dá conta. Foi bom, foi maravilhoso. Quando alguns dizem, hoje foi terrível. Não tem um culto que eu não saia dessa igreja. Falei, ei Janinha, hoje foi horrível, né? Foi maravilhoso, Deus falou comigo. Mas eu sei que não foi tudo aquilo. Mas eu também sei que essa palavra me ajuda, pelo menos naquele dia, a acreditar que foi bom, pelo menos para ela. Existem problemas, irmãos, que todos nós enfrentamos. Mas eu quero dizer hoje, diante dessa igreja, nós cristãos,
aprendemos a mascarar os problemas, a não serem honestos e verdadeiros com aquilo que nós estamos vivendo. Porque se nós não seremos, senão seremos rotulados e taxados como carnal, como desviado. Irmão, desviou, tem um mês que você não vem à igreja. Sabe por que o irmão não veio à igreja naquele mês? As pessoas criaram aversão, medo de falar a verdade, porque são recriminadas. Se eu disser que tenho um problema, o que eles vão dizer de mim, que eu não sou crente? Se eu disser que eu estou em depressão, vão dizer que eu estou endemoniada. Se eu disser que não consigo orar, vão dizer que eu desviei. Há muitos anos atrás, eu estava tão cansado, estressado de tudo. Eu dizia para minha esposa: hoje eu não vou orar. Se você não orar por mim, vou passar o dia sem orar. E eu deitado, ela deitada, e ela começava a orar, e a única coisa que eu dizia era amém. Amém, eu concordo. Amém. Num outro tempo, eu disse: meu bem, leia a Bíblia para mim. E ela lia a Bíblia para mim. Existem tempos na nossa vida que a sinceridade vai nos ajudar a vencer os problemas que nós estamos enfrentando. Não adianta você esconder, irmão. Tem dia que você precisa ser honesto com você mesmo. Hoje eu não quero, hoje eu preciso de ajuda. Há 2 semanas atrás eu peguei algumas pessoas do meu convívio e pedi: orem por mim. Mais do que nunca eu preciso de oração. O apóstolo Paulo, em todas as igrejas que ia, ele pedia que as pessoas orassem por ele. Então, irmãos, há pessoas morrendo por dentro, se acabando, sofrendo, porque não têm coragem de abrir os seus corações, porque serão taxadas, serão rotuladas de carnais, de desviadas, de hipócritas, de mentirosas, mas não sabem o que estão vivendo lá dentro. Todos nós temos problemas, e problemas diversos, completamente distintos uns dos outros. Porque o cotidiano, irmãos, inclui desafios sérios, mesmo tendo Jesus na polpa do nosso barco. Mesmo Jesus vivendo com você, mesmo você andando com Jesus, existem problemas que Deus quer solucionar por meio da sua palavra. Pastora Rosa pregou essa semana: existem coisas que Deus nos deixou aptos a desenvolver e vencer essas tempestades da vida, às vezes orando em todo o tempo, às vezes proclamando a palavra, às vezes orando em línguas. Simplesmente fazendo isso, simplesmente é um remédio para que você vença os seus problemas diários. Eu não vou perguntar, porque eu tenho certeza que todos aqui têm problemas em grau maior ou menor, mas todos nós temos problemas. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: Jesus está na polpa do barco, pronto para ser despertado, para dizer: chegou o fim do seu problema. Tenha vergonha não, irmão. Com muito temor e tremor eu digo isso: banana para os outros. Se for julgar você pelo problema que você está enfrentando, ele não sabe a dor que você passa, ele não sabe quantas horas você fica acordado, o que você sente, o que você pensa. Ache um conselheiro, ache uma pessoa confiável e abra o seu coração, porque a Bíblia diz: na multidão de conselheiros há bom êxito. Eu sei hoje que cada um tem aqui os seus problemas, os seus traumas e as suas dificuldades. Às vezes só não tem coragem de contá-los. O próprio Senhor Jesus tinha isso.
no momento de ir à cruz do Calvário, e foi criado para isso, nasceu para isso. Quando chegou momentos antes de assumir a cruz, ele verbalizou, ele tornou público o seu medo. Por isso, chega diante de Deus e diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. 3 vezes, e na terceira ele sabia que ele tinha que cumprir o propósito de Deus e disse: se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu não queria, mas me submeto a ela. Vamos aplaudir esse homem corajoso que colocou a verdade e assumiu o problema. E é claro que em meio a essa tempestade, essa turbulência da vida, gerada de diversas formas e maneiras, claro que nós precisamos de uma palavra no meu e no seu coração, por quem de fato é capaz de acalmar tudo em meio a essas tempestades. Jesus dizendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é para você. Segunda coisa que nós precisamos entender: nossas habilidades não são suficientes para nos livrar dos problemas. O que você sabe, o que você tem, não tem poder de livrar você em determinadas situações. Tem limite, irmão, que o seu dinheiro alcança. Tem limite o que a sua habilidade consegue fazer. Nem tudo você vai ter tudo a qualquer hora do dia, porque tem recurso, tem amigos. Nossas habilidades não são suficientes para nos livrar de situações controversas. Você acha que quem tem dinheiro está livre de problemas? Está equivocado, irmão. Você acha que quem é muito inteligente está livre de problemas? Está equivocado. Porque Deus nunca entregou a sua soberania a nenhum ser humano sequer, a ninguém. Deus continua sendo Deus nessa vida, e eu e você continuamos sendo seus filhos. É muito interessante que esses homens eram homens experimentados, amados. Eles estavam no lugar que estavam todos os dias. Eles estavam num barco que estavam anos a fio. Eles estavam fazendo o que faziam todo dia e toda hora, estavam pescando. Eram pessoas altamente experimentadas. Não era qualquer pessoa, não era eu, não era você. Eles viviam daquilo, era o seu ganha-pão. Mas chega uma hora que o que eu sei e o que eu tenho não são suficientes para me livrar de problemas difíceis. Aí Jesus precisa ser acordado e despertado. Irmão, sabe o que eu penso dessa situação? Que Deus usa esses momentos para quebrar a força do nosso orgulho. Não pense porque você tem isso ou aquilo outro que vai viver independente de mim. Eu ainda sou Deus na sua vida. Não pense porque você teve uma ascensão, porque você melhorou de vida, conseguiu comprar um Fiat, conseguiu comprar... Qual é aquele carro, Rashid? Um Uno Mille, que você é alguma coisa. O cara me chega de Uno Mille achando que está arrebentando. E Deus está dizendo, porque você conquistou um Uno, um apartamentozinho, e um emprego público, está desdanhando, está achando que pode viver sem mim. Porém, a Bíblia diz: sem mim, nada podeis fazer. Diga para a pessoa que está ao seu lado: sem Ele, nada você pode fazer. Nem ir para uma cirurgia sem oração. O médico é top. É, irmão. Eu já vi um monte de gente morrer na mão de médico top. Eu já vi gente morrer de gripe.
Quem já viu gente morrer de gripe? Suína, aviária. Quem já viu gente escorregar numa casca de banana e morrer? Outro dia apareceu na televisão, o camarada escorregou numa casca de banana, puf, bateu a cabeça e morreu. Quando a Bíblia diz, sem mim, não é linguagem de exagero não, irmão. Sem Ele você não pode nada. A gente é um zero esquerda. A Bíblia diz que nós somos trapo de imundícia. Não se acha o rei da Coca-Cola do deserto, não, irmão. Basta Deus tirar a mãozinha da sua vida e você está sozinho, vulnerável a todos os ataques e dardos inflamados do maligno. Salmo de número 121. Se o Senhor, 127, perdão. Se o Senhor não edificar a casa. Ô irmão, presta atenção nesse texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, digam, em vão, trabalham. Você pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, fazer todo tipo de hora extra. Em vão trabalham os que edificam. Em vão. Esses homens tiveram que entender que suas habilidades têm um limite. Diga à pessoa que está ao seu lado: suas habilidades têm limite, irmão. Suas habilidades têm limite. Sabe por quê? Existe uma coisa sobrenatural que não pode ser movida naturalmente. Deus está só esperando ativar o sobrenatural através da minha atitude e da sua atitude. Sabe o que eu fico impressionado? As pessoas sofrem, padecem, passam todo e qualquer tipo de dificuldade, mas isentam a fé de suas vidas. Minha esposa disse hoje: irmão, irmã, não dói exercer a fé. Qual é o problema de você ser positivo? Vai dar certo. Deus vai abrir a porta. Deus vai fazer. O milagre vai chegar. Eu vou ser tratado como príncipe. Fui fazer imigração agora, onde o Dan está morando. Dei meu passaporte, dei as coisas. E aí ele me devolveu tudo e foi falar com meu filho e minha nora. E nós estávamos liberados. Aí eu falei: vou sair, já estou liberado, vou deixar meu filho e a minha nora aqui e vou me encaminhando, para não ficar aquela muvuca aqui. Quando eu estou saindo, aí ele olha para mim e falou: ei, você não está na sua casa não, volta. Eu levei até um susto. E eu baixinho falei: Senhor, sou teu servo. Aí voltei. Olhei para ele, ele olhou para mim. Fica aqui. Irmão, terra estrangeira você tem que obedecer lei. Eu falei: yes, sir. E fiquei gelado. Fiquei assim, parado. Ele olhando para mim, eu olhando para ele. Ele atendeu meus filhos e disse: go. Aí eu falei: você mesmo? Eu falei: thank you. Eu falei: Senhor, eu vou criar confusão com um cara desse aqui, eu vou criar um problema para mim? Aí eu falei com o Ricardo: falei, tu passou por isso? Eu falei: eu não, pastor. Eu falei: caramba, eu passei. Eu falei: Senhor, quando a gente começa a entender os planos de Deus, as coisas ficam fáceis na nossa vida. Irmão, pode ter problema, mas a bênção de Deus desenrola todo e qualquer nó que possa se apresentar contra mim e contra você. Todo.
Na hora minha esposa me corrigiu: meu bem, você está em outra terra. Eu falei: está certo, eu me rendo. Além do fiscal, tinha minha esposa. Meu bem, você está em outra nação, você tem que obedecer às leis. Eu falei: tá bom, já entendi. Faltou saliva, faltou tudo, faltou sangue, irmão. Eu falei: tá bom, eu entendi. E aí eu falei: Senhor, graças a Deus pelo teu livramento. Irmão, você não sabe o que é isso. Eu falei: Deus, o que eu sei e o que eu sou vale nada. Mas o que o Senhor é na minha vida vale tudo, e eu quero te dar glória para sempre. Tu és o meu Deus. Vamos aplaudi-lo. Vale nada o que a gente é, irmão, sem Deus. Nada. Muitas vezes Deus quer quebrar a força do nosso orgulho, mostrando: sua habilidade comigo não vale nada. Sem mim você não vale nada, você não consegue nada. Por isso, irmão, eu quero deixar um alerta a você aqui, com muito temor e tremor, como teu pastor. Se as suas riquezas estão prosperando, não ponhais nela o seu coração, porque hoje ela existe e amanhã pode não existir mais. Comece a dar glória a Deus por aquilo que Ele tem acrescentado dia após dia, porque Ele é o único capaz de dar e de tirar. Jó reconheceu essa verdade. Não pense que o seu braço conquistou todas essas coisas. Deus deu e Deus tirou. Nunca esqueça esse princípio. Não foi, pastor, quem estudou foi eu. Quem te deu saúde e força, meu irmão. Quem te deu inteligência. Quem te deu graça. Quem te abriu as portas. Antes de entrar, ora e jejua. Depois foi você. Conversa, irmão. Antes é Deus, durante é Deus e depois é Deus. Tudo é Deus na minha e na sua vida. Sempre. Tudo. Comece a se achar não, que Ele puxa seu tapete para mostrar que Ele é Deus e você é gente. Terceiro, nossa fé tem que ser provada para ter ação completa. Diga: minha fé tem que ser provada para ter ação completa. Irmão, para que fé se você não exerce nunca? Se você nunca a usa? Se você nunca depende dela? Qual é a necessidade da existência da fé se você não usa nunca? Se você não faz menção dela nunca? Vou procurar fulano, vou ligar para Beltrano, vou tomar esse remédio, vou procurar médico tal. Tudo isso é válido depois que você orou e exerceu a sua fé em Deus. Tem gente que faz tudo, não deu certo. Agora só Deus na causa. Irmão, só Deus na causa desde o início. Por que você não exerce a sua fé desde hoje nesse problema que você está enfrentando? Quanto você vai gastar a mais? A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, com um fluxo ininterrupto, gastou tudo quanto possuía, porque até então não tinha exercido a sua fé. Depois que perdeu tudo, ouviu falar que Jesus curava. E quando ela descobriu que Jesus curava, ela disse: se eu tocar nas vestes desse homem, eu serei curada. Irmão, o que te impede hoje de tocar nas vestes de Jesus sem gastar R$1? R$1. De se levantar do seu lugar e dizer: se eu tocar nas vestes do meu Senhor, hoje eu vou voltar para casa curado. Tem uma irmã aqui na igreja, que um dia eu estava no meu lugar, e ela disse, ela tinha uma dor de cabeça crônica: se eu der um abraço num pastor, eu vou sair daqui curada hoje.
totalmente curada. Na hora do louvor, ela saiu do lugar dela e veio falar comigo. Pastor, posso lhe dar um abraço? Estava nem na hora do ofertório, que vários nos abraçam lá. Fica de pé, Dalsa. 1 minuto de sucesso para você. Pastor, posso te dar um abraço? Eu falei, assim do nada, irmã? Eu estou precisando te dar um abraço. Eu falei, tá bom. Abraço de homem assim, irmão. Ela não fez assim, ela só... Espera aí, Dalsa, faz o papel direito, meu filho. Quando eu acabei de abraçá-la, a dor de cabeça sumiu. Ela não me falou nada e nem eu perguntei. Pode aplaudir, irmão. Na semana seguinte, eu estou ali, lá vem ela. Eu falei, vai querer me abraçar de novo, meu Deus. O pastor, posso dar uma palavrinha? Eu falei, claro, irmã. Deus me disse, se eu te abraçasse naquela noite, eu ficaria curado da minha enxaqueca. Eu falei, e aí, ficou? Falou, o senhor tem dúvida? Eu falei, eu, irmã, que é isso? Falou, pastor, estou curada, nunca mais. Há um tempo desse atrás, eu encontrei aqui no meio da igreja. Irmã, e a dor de cabeça? Pastor, não sei nem o que é isso. Foi a última vez que eu tive dor de cabeça. A última. Mas ela naquela noite exerceu a sua fé. O que você precisa para parar essa tempestade na sua vida é decidir no seu coração, Deus pode todas as coisas na minha vida. Eu vou me ver livre desse... Irmão, você acha que é só no reino de Deus, na universal do reino de Deus, que existe prosperidade? Eu acredito que tem prosperidade lá em escala abundante. É por isso que eles fazem aqueles programas, chamam as pessoas para dar entrevista, horas e horas entrevistando. Eu não era nada, agora sou empresário. Eu não tinha nada, tenho 3 casas, 3 carros. Sabe por que eles têm, irmãos? Não é porque a matéria paga, não, eu acredito. Porque eles resolveram exercer a sua fé. Pastor, aquele negócio do apóstolo Valdomiro, será que é verdade? Será que aquelas pessoas são curadas? Claro que são, irmão. A Bíblia diz, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou. O problema é que as pessoas estão ficando high-tech. Esse é o problema. Mas Deus continua simples como a pomba. Se queres, seja curado. O que queres que eu te faça? Uma vez ele perguntou ao cego, Senhor, eu quero ver. Olha a resposta de Jesus. Então veja. E o cego passou a ver. Mas como assim? Então veja. Então veja, meu irmão. Outra vez, só para mudar o quadro, para ser outro tipo de milagre, para ninguém dizer, é o mesmo sempre. Jesus pega, ele está no lugar, cospe na terra, faz um lodinho, vem cá, Juliano. Faz um lodo, passa areia no olho do cego e diz, vá se lavar. O cego foi, se lavou, e a Bíblia diz, voltou a enxergar. Está vendo, meu filho? Outro dia, Jesus pega um outro cego, toca nos olhos dele e pergunta, e aí, está enxergando? Eu estou vendo o homem como árvores. Falou, peraí, está distorcido o canal, vem cá de novo. Toca de novo nos olhos daquele cego. Quando toca e pergunta, o que você está vendo? Agora estou enxergando o que deveria. Jesus tem feito milagres diferentes para necessidades diferentes. Pastor, será que o meu vai ser contemplado hoje? Eu quero te desafiar hoje a acreditar
naquele que morreu e ressuscitou para poder validar todas as suas necessidades em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Jesus continua no seu barquinho, irmão. Jesus continua operando na sua vida. Você que não está conseguindo enxergar, Ele não mudou, Ele continua fazendo milagres. Você acha que é só no apóstolo Valdomiro, é? Quer ver uma coisa? Quem já foi curado aqui, levante a mão. Levanta a mão aí, irmão. Olha aí, ó. Aqui não é apóstolo Valdomiro, aqui é pastor Casey Jesus. E eu quero profetizar, você vai ser curado hoje em nome de Jesus. Hoje você vai ver seu milagre. Hoje o Senhor vai dizer: mar, se acalme. Vento, se aquete na sua vida. Vai ter uma palavra de ordem vindo da boca daquele que pode todas as coisas. Sabe por quê? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e você faremos menção do nome do Senhor Jesus. Irmão, você vai ter muito testemunho para dar. Você vai dizer à sua família, aos seus vizinhos: Deus continua operando na minha vida, Ele é o mesmo. Você vai ver a glória de Deus a partir de hoje. Feche seus olhos.